Olá turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o crivo de Eratóstenes. Esse método foi inventado pelo matemático para que pudéssemos encontrar com maior facilidade os números primos. Então, antes de conhecer como funciona esse método, vamos entender um pouquinho quem era esse grande matemático. Eratóstenes, além de matemático, ele era astrônomo, geógrafo, teórico de música, crítico literário e poeta. Além de calcular a circunferência da Terra e a distância da Terra à Lua e ao Sol, o polímata grego Eratóstenes criou um método para descobrir números primos. Tais números, divisíveis apenas por 1 e por si mesmo, intrigaram os matemáticos por séculos. Eratóstenes desenvolveu um método para acelerar o processo de descobrir números primos usando uma grade de números de 1 a 100. Primeiro, o número 1 é riscado, pois não é primo e é seu único fator, ou seja, é o único divisor. Então riscamos o número 1. Posteriormente, todos os múltiplos de 2 são cortados, exceto o próprio 2. Então 2 vai ser mantido e todos os outros vão ser cortados. Em seguida, todos os múltiplos de 3 vão ser cortados, exceto o próprio 3. Lembrando que são os múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15 e por aí vai, sempre de 3 em 3, e é sempre um resultado de uma multiplicação de um determinado número por 3. Em seguida, fazemos o mesmo com 5, que é o nosso próximo número primo. Lembrando que número primo é aquele que é divisível por ele mesmo e por 1 apenas. O 4 não entra nessa porque o 4 é divisível por 2. Então nós vamos manter o 5 e cortar todos os múltiplos de 5. Depois fazemos o mesmo com 7, não fazemos com 6 porque ele já está cortado por ser múltiplo de 2, por ser múltiplo de 3 e por isso ele não é um número primo. Fazemos o mesmo com o número 7, cortamos alguns múltiplos de 7 que ainda não haviam sido cortados e em seguida nós percebemos que múltiplos de qualquer número maior que 7 já são riscados, uma vez que o 8, 9 e o 10 são compostos por 2, 3 e 5. O 8 não é um número primo, o 9 não é um número primo porque é divisível por 3 e o 10 também não é um número primo por ser divisível por 2, por 5, entre outros números. Esses números que restaram são os nossos números primos de 1 a 100, entre 1 e 100. Só há 25 primos entre 0 e 100. O 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e o 97. Então teremos os primos coloridos de amarelo e todos os compostos riscados de vermelho. O 1 está aqui riscado de verde, pois ele não é um número composto e também não é um número primo. Beleza? Escolhendo uma cor para cada sequência de múltiplos, podemos visualizar as regularidades e compreender melhor o que foi feito anteriormente. Lá, quando nós tínhamos os riscos e os números primos coloridos no final, nós fizemos a seguinte ideia. Sem colorir o próprio 2, nós colorimos todos os múltiplos de 2 e aí você pode perceber que todos eles são números pares. Isso já faz com que nós possamos generalizar que vai ter apenas um número par que vai ser primo, só o 2. Fora o 2, não tem nenhum outro número par que é primo. E aí fazemos o mesmo com o número 3. Não colorimos ele, mas colorimos todos os seus múltiplos. Reparem que alguns múltiplos de 3 já estavam coloridos por serem pares, mas tinham outros que eram ímpares que não estavam coloridos e aí nós já eliminamos alguns outros números que têm mais que 2 divisores. Quando chegamos no 5, que é um outro número primo, nós também encontramos uma generalização. Por quê? Todos os múltiplos de 5 terminam em 5 ou 0. Repara, então se você pegar um número que termina em 0 ou um número que termina em 5, digamos assim, no algarismo das unidades, tirando o próprio 5, lógico, ele não vai ser um número primo. Isso é algo que você já pode generalizar. E por final, nós fazemos com o número 7, porque o número 7 ele vai eliminar alguns pequenos números que ainda faltavam. Por exemplo, o 49,
o 77, o 91, porque todos os outros, de certa maneira, já haviam sido, digamos assim, coloridos, por serem múltiplos não só do 7, mas serem múltiplos de outro número ao mesmo tempo. Porque nós não precisamos fazer com os outros números. Pessoal, o 11 ele é um número primo, porque ele é divisível apenas por 11 e por 1. Só que os múltiplos de 11 já foram coloridos, o 22, o 33, o 44, 55, 66, 77, 88, 99, então não há necessidade de você eliminar os múltiplos de 11 até 100, beleza? Se fizéssemos uma tabela maior que 100, talvez chegaria um momento que seria útil você eliminar. Lembrando sempre, aqui nós estamos trabalhando com os números primos entre 0 e 100. Da mesma maneira que aconteceu anteriormente, se nós eliminarmos o 1 por final, porque ele não é um número primo e ele também não é um número composto, nós teremos os 25 primeiros números primos encontrados através do crivo de Eratóstenes, que é uma maneira muito bacana de você familiarizar com os números primos. Beleza? E dessa maneira, novamente, nós teremos os 25 primeiros números primos em destaque. Um abraço, até a próxima e acompanhe os próximos vídeos aí do canal.